Saudações a todos e todas, em nome daquele que era, que é e que há de vir, o nome bendito e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, conforme o pastor já disse. Tive o privilégio de pastorear esta igreja por um breve período como pastor interino. Foram ali 2 ou 3 anos, aproximadamente, e era do outro lado da rua, no número 215, aqui nós estamos no 214. E aquelas pessoas que estavam lá naquela época e que estão aqui hoje, ou em casa, recebam um duplo abraço nesta oportunidade. E a todos os demais, o abraço amigo daquele que vos ama em Cristo Jesus. Parabéns, igreja, pelos 67 anos. Parabéns, pastor Jean, família, demais pastores, liderança, enfim, cada pessoa que aqui participa, que vem receber dominicalmente a palavra de Deus, não apenas no domingo, mas também durante os demais dias, bebendo das límpidas fontes que jorram do trono da graça de nosso Deus. Que Deus vos abençoe. Foi um tempo muito proveitoso e um tempo agradável quando passei aqui com vocês. Claro que a maioria não vai se lembrar, porque estamos falando de gente que nasceu no milênio passado ainda. Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 11. Assentados como os irmãos e as irmãs estão, iremos proceder à leitura do texto bíblico. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 12. Obrigado. Obrigado. Aquele que der um copo de água a um desses pequeninos, de modo nenhum perderá o seu galardão. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Deus se digne em aplicar a sua palavra em cada coração aqui presente nesta oportunidade. Nós estamos, neste texto, no ano 66 depois de Cristo. Não é 1966 do século passado. É 66 do século I. Primavera. Obviamente que a primavera no norte, no hemisfério norte, é nos meses em que aqui funciona o outono. Paulo está aqui escrevendo sua última carta. Não vai escrever mais nenhuma depois, porque só lhe resta o martírio que vai ocorrer no ano 67, no mês de junho, quando ele é decapitado sob as ordens do famoso imperador Nero, que vociferava ódio contra os cristãos. E Paulo aqui
está prisioneiro na cidade de Roma, capital do mundo antigo, naquela oportunidade. Ele já estivera preso em Roma uma primeira vez. Aliás, Paulo foi um prisioneiro que visitou muitas cadeias. Alguém contou 7 aprisionamentos de Paulo durante a sua vida. O seu primeiro aprisionamento na cidade de Roma foi motivado pelo ódio dos judeus. Era por motivo religioso. Só que, quando ele ia ser julgado, não apareceu nenhum judeu para a acusação e ele foi solto. O livro de Atos dos Apóstolos termina no capítulo 28, falando do momento em que ele estava prisioneiro nesta primeira prisão em Roma, lá pelo ano 62. Paulo sai, ainda vai evangelizar, possivelmente esteve na Espanha. Então ele foi desde a Ásia até a parte mais ocidental da Europa, evangelizando e conquistando muita gente para Jesus. Agora ele foi preso uma segunda vez. E agora era uma prisão política. Perseguição. O imperador Nero começou uma ferrenha perseguição contra os cristãos. E ele aprisiona Paulo, um dos mais importantes obreiros, um dos mais importantes apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante a sua primeira prisão, ele estava em uma casa que ele mesmo alugara. Pessoas entravam, saíam, ele evangelizava, ele pregava, ele conversava, ele dialogava com muita gente. Agora não. Agora ele está na prisão imperial. No calabouço. Lugar úmido. Até certo ponto escuro. Mofado. Cheio de bichos. A coisa não está fácil para ele. E ele já prevê aqui o seu martírio, que vai acontecer em alguns meses. E conforme Paulo era aprisionado, e outros também eram presos, alguns outros perseguidos, começou a haver um arrefecimento da fé de muita gente. Muita gente começou a vazar. E já não andava mais com Paulo, nem com aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. E ao escrever para Timóteo, eu não vou falar sobre cada personagem aqui, senão a gente vai lá pelas 10, 11 da noite. Eu só quero falar sobre 3 deles, que Paulo menciona nesta carta, porque os 3 representam todas as pessoas que estão aqui presentes neste auditório e você também que nos assiste em casa. Nós vamos estar inseridos e somos parecidos com um destes 3. Porque o sermão desta noite é 3 tipos de crentes que frequentam a igreja. Ou 3 tipos de crentes que são membros da igreja. Igreja não é o templo. O templo é o local onde nós cultuamos. Esses templos suntuosos começaram a surgir no 4º século do cristianismo, no 4º século da nossa era. Antes as pessoas se reuniam nas casas, nas catacumbas, às vezes no cenáculo. O cenáculo era uma casa que alguém tinha e um dos compartimentos ela fazia um cenáculo. Gente de grana, né? Como a mãe de João Marcos, por exemplo. Mas a igreja não é o
templo. A igreja também não é a instituição. Eu sou membro batista, eu sou crente batista, eu sou crente assembleiano, eu sou crente metodista. Batista, metodista não é igreja. Isso é uma instituição legalmente constituída que abarca uma gama de igrejas. Igreja sou eu e você. Então, quando falamos em 67 anos de vida, estamos falando de nós. Você está falando de você mesmo. Você está em regozijo hoje. Você está de parabéns, porque a igreja é você. E nesses 3 personagens que nós vamos mencionar hoje, o primeiro deles é aquele que entra para a igreja e depois vaza. Entra e fofa. Entra e cai fora. Será que isso só acontecia na época do apóstolo Paulo? Será que esse arrefecimento da fé só acontecia no seu tempo? Pelo contrário, isso tem acontecido durante estes 20 séculos. E acontece hoje. Quem é esse personagem que representa aquele que entra e cai fora? É Demas. Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Demas era cooperador de Paulo, evangelista. Quando Paulo estivera preso na sua primeira prisão em Roma, ele enviou saudações à igreja de Colossas e à casa de Filemon. Lê lá o finalzinho de Filemon e o finalzinho de Colossenses. Seu nome é uma forma abreviada de Demétrio, que se deriva de Deméter. Deméter era a deusa da agricultura. Nome famoso, nome importante. O nome que se origina no nome de uma deusa. Alguns argumentam que este Demas é o mesmo Demétrio, lá de 3 João 12, que teria recuperado sua fé anterior, mas isto é muito pouco provável. Há um livro apócrifo. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre livros apócrifos, venha fazer teologia lá na faculdade que eu vou explicar para vocês. Não é para hoje. Mas tinha um livro apócrifo, como vários outros, Atos de Paulo e Tecla. Esse é um livro apócrifo do Novo Testamento. É um livro escrito que conta Atos de Paulo e Tecla, mas não está no cânon, não está na Bíblia. Não é um livro inspirado. Este livro apresenta um quadro muito triste acerca do final deste Demas. Longe do ministério, longe do caminho de Deus. É bem verdade que este livro apócrifo não é inteiramente confiável, claro, nas suas histórias dos personagens bíblicos. Mas ele faz uma narrativa muito triste de Demas, porque aquele que entra para a igreja, aquele que trabalha, aquele que frequenta, aquele que é batizado, aquele que cultua, aquele que serve, depois vaza, terá um triste fim. Ele amou o presente século. Demas amou mais as vantagens deste mundo do que a manifestação da vinda de Cristo, conforme Paulo fala no verso 8, o verso anterior. Isso desqualificou. Ele não apostatou completamente da fé. Ele simplesmente começou a buscar os prazeres, as riquezas materiais, as vantagens pessoais e resolveu não permanecer em Roma ao lado de Paulo. Porque ele também pressentia que Paulo ia ser martirizado. Ele pensou, vai sobrar para mim? Estou vazando, eu estou fora. Eu vou cuidar da minha vida. E ele voltou para Tessalônica, porque ele era lá daquela região, ele era daquela cidade.
E lá ele tinha condições de ter o seu trabalho, o seu emprego, fazer a sua vida. E ele disse, vou ficar com esse maluco, com esse Paulo aí, coisa nenhuma. Vai morrer, outros vão morrer, quem sabe até eu vou morrer, eu vou é vazar. E foi embora. Preferiu o amor a este mundo do que o amor a Cristo. Quero ensinar para vocês duas palavrinhas em latim. Porque igreja também é cultura, viu? Tem a palavra caritas e a palavra cupiditas. São duas palavras que falam de amor. Cupiditas é o amor próprio, é o amor egoístico, é o amor egocêntrico, é o amor que só pensa em si mesmo. Daí que vem a palavra cupido no português. Já ouviram esta palavra cupido? Cupido é amor para dentro, é amor egoístico. Cupiditas. E tem a palavra caritas. Caritas é ao contrário, é amor para fora, é amor ao próximo, é o amor a Deus, é o serviço a Deus, é o serviço ao irmão, é o serviço à irmã, é aquele que presta serviço à comunidade. Este é caritas. E ele vinha exercendo caritas. Mas num determinado momento, ele deixou caritas de lado e passou a exercer cupiditas. Ele preferiu sua conveniência particular. Hoje em dia, tudo é conveniência na nossa sociedade. Tudo é conveniência. Eu vou se me for conveniente. O estacionamento enche muito, então já não vou mais. Essa atividade, a bateria ali está muito alta, já não está conveniente para os meus ouvidos, já não vou mais. O sermão do pastor está muito longo, então não é conveniente para mim, também não vou mais. É o mundo das conveniências, em que eu quero só ser servido. Esse é o cupiditas. Eu quero ser servido, eu quero ser servido. Internet me serve, TV me serve, trabalho me serve, tudo me serve, né? Marido me serve, esposa me serve, filho me serve, pai me serve, mãe me serve, mas eu não quero servir ninguém. Eu quero só receber. Cupiditas. Eu não quero dar, eu não quero doar. Caritas, nada. Interessante, meus irmãos, que esse abandonar foi algo gradual e progressivo. Não foi que ele acordou de manhã cedo com a pá virada e disse assim, eu vou embora. Não foi nada de repente. Começou de forma, no grego, Paulo escreve em grego. E aí dá a ideia de algo que cresceu de forma ínfima, insignificante, pequenina, e foi crescendo, crescendo, se avolumando com o passar do tempo. Seu amor ao mundo ia crescendo e seu amor à igreja, a Paulo, aos companheiros e à missão ia se acabando, ia diminuindo. É assim que as coisas começam a acontecer. E talvez já esteja acontecendo com alguns aqui nesta noite. Mas o Espírito Santo está aqui para dizer, para com isso. E não siga no caminho de Demas. Porque chegou um momento na vida de Demas, que este amor ao mundo se cristalizou, se petrificou, se amalgamou, atingindo o ponto que não tinha mais como retornar. Amou tanto, que teve de chegar a uma escolha. Ficar com Paulo, ficar com a igreja ou abandoná-los. E ele resolveu ir embora. Porque muitas pessoas desistem da fé cristã, do ministério. Porque muita gente quer vazar, quer ir embora. Porque será que as pessoas se entregam ao cupiditas e deixa caritas de lado?
eu posso sumarizar a desistência de várias pessoas em 4 itens principais. Tem mais, mas eu gosto de sumarizar em 4. E para facilitar a memória, porque eu sou do tempo que não tinha internet, não tinha PowerPoint, não tinha nada. Isso aqui que funcionava só. Então, a técnica da memorização. Vocês já devem ter ouvido falar em uma cidade perto de Curitiba, chamada de 4 Barras, não? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de 4 Barras. Talvez alguém aqui seja até de lá. 4 barras que levam a pessoa para o beleléu na vida cristã. 4 barras. Lembrando da nossa cidade vizinha. Primeira barra que pode te levar é a barra da ginástica. Barra da ginástica. Nada contra, é bom, né? Inclusive, para mim, deve fazer um bem danado por causa da musculação, né? Para ganhar um pouco de massa corporal e perder um pouco de gordura. Não estou falando literalmente da barra da ginástica. O que quero dizer, figuradamente, é que há cristãos que são verdadeiros ativistas. Verdadeiros ativistas. Fazem ginástica o tempo todo. Estão sempre trabalhando de alguma forma. A barra da ginástica chamada internet, então, tem muita gente grudadinho ali. Seguem o padrão da vida cotidiana. O corre-corre da vida urbana do século 21. Corre-corre da vida. Sempre correndo atrás de algo. Com o passar do tempo, esta ginástica, essa correria, começa a trazer angústia, depressão, crise de ansiedade, porque a pessoa vive correndo de um lado para outro, de um lado e trabalha, e faz isto, e faz aquilo, e corre aqui, corre acolá. É um ativista por natureza. E até homem hoje consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, viu? Assiste o futebol na televisão, está aqui na internet e está no computador ainda trabalhando. Até homem está conseguindo fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. De tão ativismo que existe hoje. A pessoa não tem paz, a pessoa não tem sossego, a pessoa não vive mais naquela calma que faz parte e é necessário para que possa viver. E a pessoa então se torna um escravo da ginástica. E de barra em barra. Lá na academia tem as várias barras, vai de barra em barra. Estamos sempre trabalhando, mas essa compulsão pelo trabalho nos torna doentes, ansiosos, estressados, à mercê da desistência de tudo, principalmente na vida cristã, porque é uma das primeiras a estourar. Quando se percebe, tudo foi para o espaço. Meu irmão, minha irmã, nós lidamos com coisas espirituais, transcendentais. E o corre-corre da vida, esta barra da ginástica, tem nos roubado a fé, a comunhão, a vida espiritual e assim por diante. Diminui a onda. Diminui um pouco essa barra da ginástica na vida. Segunda barra. Barra de chocolate, olha aí. Barra de chocolate. Eu não posso falar muito porque lembro do tempo, né, do finalzinho do milênio passado, que eu ainda podia comer chocolate. Nesse milênio agora eu não posso comer chocolate. Mas chocolate é uma coisa maravilhosa. Pena que o chocolate diet só tem gosto de gordura. Outras coisas diet, tranquilo, mas o chocolate é gordura pura. Horrível. Não dá para encarar. O que é a barra de chocolate? Ai, que satisfação. Que doce, que gostoso, que maravilha.
água na boca. Significa que muita gente corre atrás da barra de chocolate e só pensa em chocolate. Coisas deliciosas, saborosas, boas e tudo que é fantástico na vida. Como membro da igreja, pensa que tudo na igreja, no ministério cristão, é doce como chocolate. Todo mundo vai me servir, vai ser açúcar na boca. Se o pastor está com dor de cabeça naquele domingo e não te olhou como você gostaria que fosse, você já fica com raiva. Você já fica com algo no coração. Barra de chocolate, gosta, é aquela pessoa que acha que na igreja tudo é chocolate. Não vai ter ninguém que vai me olhar torto. Não vai ter ninguém que vai me falar com aspereza. Não vai ter ninguém que vai fofocar. Não vai ter ninguém. Essas coisas não acontecem na igreja, porque eu vim para a igreja, porque aqui sim é barra de chocolate. A barra de chocolate que eu gosto para a minha vida. Todo mundo santo, só tem anjo dentro da igreja, só anjo assim. A gente não vê as asas, mas olha, cada asa fantástica. Barra de chocolate. E aí as pessoas se frustram, porque aqui temos seres humanos. E onde há ser humano, tem luta, dificuldade, entrevero, confusão. Às vezes briga, não estou falando briga de ir para paulada, mas discussões acaloradas. Aqui somos gente. Igreja é gente. E como gente, todo mundo aqui tem família, sabe que de vez em quando há argumentos acalorados. E há dificuldades. Então, meu amigo, meu irmão, cuidado com a barra de chocolate. Se você achar que aqui tudo é perfeito, você vai acabar vazando, vai acabar caindo fora. Porque aqui não habita a perfeição. A perfeição habita na igreja celestial. Aqui somos quase perfeitos, mas ainda não somos. Somos falhos. E se você ficar olhando para o vizinho, ficar olhando para o irmão, ficar olhando para o pastor X, o pastor Y, o líder tal, você vai acabar pulando fora. Vai se frustrar, porque você não está preparado para ter relacionamento com gente. E relacionamento com gente é assim mesmo. Cuidado com a barra de chocolate. Terceira barra é a barra de ouro. Oh, barra de ouro. Não ameis o dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é bom, quem que não gosta? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas que com o passar do tempo vão se inclinando demasiadamente para o lado financeiro. Perdem a visão do reino de Deus. Pensam só nas coisas materiais e se esquecem das coisas espirituais. Passam a amar as riquezas deste mundo, os negócios deste mundo. E aí acabam se perdendo. Porque Jesus já dissera, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. E ele não fala Deus e o diabo. Ele não fala Deus e o diabo. Ele fala Deus e Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Você não pode servir Deus e o dinheiro como Deus. Barra de ouro pode te seduzir, te abduzir, te enredar e levar você para o buraco. Cuidado com a barra de ouro. Bom, barra da ginástica, barra de chocolate,
barra de ouro. Está faltando uma barra aí. Que barra será que é? Qual a barra? Vocês não sabem? É a barra de saia. Ou a barra de calça para as meninas, né? A barra da calça. Barra de saia. Infelizmente, esta barra também tem enredado muita gente. E aí a gente vai falar para os adolescentes, e pastor, aqui na igreja tem pegador, tem piriguete. Que isso? Tem isso na igreja? Tem, pastor, tem. Crentes que deixam-se enredar por causa destas circunstâncias da vida. Eu não vou falar nisso porque isso aí é óbvio, né? Cuidado com a barra da saia. Cuidado! Porque quando você vê, você está fisgado. E aí depois que você se meteu em uma confusão para deixar, é perigoso, é difícil. E aí já envolve outras pessoas, é só confusão. Isso quando não dá morte, não dá cadeia, não dá inimizade, briga, confusão. Cuidado com a barra da saia. Muitos têm desistido por se enquadrarem numa dessas 4 barras. Que não são barras somente na vida de um cristão, mas de qualquer pessoa neste mundo. Por isso, é preciso ter em mente essas 4 barras, para poder ter um controle sadio e permanente das mesmas. Cuidado com o corre-corre da vida, pode te levar para o buraco. Cuidado com esse jeito de ser, de só querer coisa boa. E achar que na igreja só tem coisa fantástica. Na igreja tem problema também. Cuidado com a barra de ouro, cuidado com o dinheiro. Como você trabalha com isso. Enganar os outros. E cuidado com a barra de saia. O que é que está te pegando? O que é que está te enredando? O que é que pode te levar para o buraco? Segura firme nas mãos de Jesus. Fique na igreja. Ame ao Senhor de todo o coração e sirva ao próximo. Porque fazendo isto você não titubeará e não vazará. Segundo, primeiro Demas, aquele que entra e vaza. Segundo é Lucas, aquele que entra para a igreja e fica. Entra e permanece. Lucas era companheiro das viagens missionárias de Paulo. Seu nome é um nome latino, porque ele não é judeu. É o único escritor do Novo Testamento que não é judeu. O nome dele vem de Lucanus, uma referência a Lucânia, distrito da Itália. É o autor que mais escreveu no Novo Testamento. Ah, não foi Paulo, pastor? Não, ainda não. Lucas escreveu 40% do Novo Testamento. 2 livros enormes, enquanto Paulo escreveu 13, mas a maioria deles são textos pequenos, que dá para ler em 30 minutos. Lucas era médico, cuidava de Paulo. Paulo era doente, tinha saúde debilitada. Era um cooperador do evangelho de Paulo. Paulo tinha alguma doença que o deixava fraco. Alguns dizem que era malária, febre. Alguns livros antigos falam disso. Epilepsia. Problema na visão. Eu entendo que seria a visão. Depois que ele teve aquela experiência na estrada de Damasco, que aquela luz brilhou, embora tenha voltado a ver,
nunca voltou como antes. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, agora sou eu mesmo que estou escrevendo. Veja o tamanho das letras. Porque ele não conseguia enxergar direito. E Paulo então o chama de médico amado. Era um homem de elevada educação, um historiador de mão cheia. Nós temos uma imensa dívida para com Lucas. Porque sem os seus escritos, nosso conhecimento sobre o cristianismo seria extremamente limitado e entrecortado. Escreve um grande evangelho. E também o único livro de história da igreja antes do 3º século é o livro de Atos. Não tem outro livro. Só depois Eusébio de Cesareia que vai escrever história eclesiástica. Mas livro de história de igreja, somente Lucas, até o 3º século. Ele acompanhou Paulo na fatídica viagem a Roma. É possível que mais do que qualquer outra pessoa, ele tenha se mostrado fiel a Paulo como ninguém. Cumpriu um ministério quase apostólico. Veja que tudo isso ele colocou sob a orientação divina. E quem coloca a sua vida sob a orientação de Deus, não vai ter tempo de pensar em barra de saia, barra de ouro, barra de chocolate e barra de ginástica. Não tem tempo para vazar. Não tem tempo para ir embora. Porque está ocupado com as coisas de Deus. Ele aprendeu a depender inteiramente da graça de Deus. Ele era de berço gentílico. Ele teve uma instrução romana. Ele era acostumado a confiar na sabedoria humana. Mas quando ele se torna companheiro de Paulo, ele passou a experimentar inúmeros desafios na sua vida. Ele absorveu o ensino de Paulo, de que tudo o que somos, tudo o que temos, depende de Deus. Devemos a graça de Deus. Tudo o que você é, tudo o que você tem, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo vem de Deus. Quando eu não olho para a minha sabedoria, para o meu conhecimento, para as minhas habilidades, mas eu olho para Deus, então eu sou forte. Quando eu olho para mim mesmo, eu sou muito fraco. Ele aprendeu a viver sob a graça de Deus. Ele aprendeu a amar a Cristo e ao seu povo. O que mantinha Lucas e os demais bravos iniciadores da fé cristã era um profundo amor por Jesus e pela igreja. Se viesse o desânimo, a fraqueza, o cansaço, a doença, a inércia, a oposição de maquiavélicos, a ordem do imperador Nero, aquele facínora déspota. Hora que essas coisas aconteciam, era aquele grande amor para com o ministério cristão que o fazia permanecer firme. O amor para com o ministério cristão, o amor para com a igreja, o amor para com as pessoas, o amor acima de tudo a Cristo. Porque só vai amar as pessoas de verdade aquele que em seu coração e em sua vida ama a Cristo de verdade. E ele levou a sério os dons que Deus lhe confiou. Médico, escritor de mão cheia, médico amado, evangelista, missionário, escritor, tudo ele fazia com galhardia, tudo ele fazia com amor. Quer permanecer firme? Faça como Lucas. Ame a Cristo e a sua igreja,
dependa única e exclusivamente da graça de Deus e desenvolva os dons que Deus lhe deu. Se você nem sabe qual é o dom que você tem, porque cada um tem principalmente um dom, pode ter outros, mas normalmente é um que sempre se sobressai, procura descobrir, procura seu pastor, procura descobrir. E quando a gente descobre e exerce aquele dom, isso nos traz alegria, satisfação, nos traz prazer. Nós não vamos ficar deprimidos, nós não vamos ficar ansiosos, nós não vamos ficar tristes, angustiados. Nós vamos ficar regozijantes na obra de Deus. Sejamos como Lucas, firmes e inabaláveis, não abandonando a igreja de Cristo. Demas, aquele que entra e vai embora. Lucas, aquele que entra e fica. E tem mais um, João Marcos. Aquele que entra, desanima, sai fora, mas volta. Aqui a alusão é João Marcos, primo de Barnabé. João significa Deus mostrou graça. Marcos era o nome latino, adotado por muitas famílias judaicas, que um dos pais era latino. Então, ele tinha dois nomes. João é o nome judaico e Marcos é o nome romano. Assim como Saul Paulus, que é o nome do apóstolo Paulo. Saul é o nome dele judaico. E Paulus é o nome dele latino, porque ele era cidadão romano. O que aconteceu com João Marcos? Lá em Atos 13, você pode chegar em casa, se não tiver tempo hoje, durante a semana, leia lá o caso. Ele estava junto na primeira viagem missionária com Paulo, com Barnabé. De repente, ele não ficou muito satisfeito, imaturo, barra de chocolate, né? E aí ele vazou e voltou e não continuou a viagem. Na segunda viagem missionária, o Barnabé falou, vamos levar João Marcos com a gente. E Paulo falou, não, esse eu não levo mais comigo. Não quero nem saber desse cara aí, esse moleque. Porque ele era muito jovem, adolescente. Ele era uma espécie de catequista, seminarista, evangelista. E muito imaturo, não quis ficar na viagem. Começou a sofrer, né? Achou que era só comida no navio. Não tinha mosquito, não tinha doença, não tinha vômito no navio, não tinha nada disso. Mas quando ele percebeu essas coisas, ele fugiu. Muito bem. Paulo e Barnabé tiveram uma briga por causa disso, que eles se separaram, um foi para um lado, outro foi para o outro, e nunca mais andaram juntos por causa de João Marcos. Ele foi o pivô da briga entre Paulo e Barnabé. Teve uma divisão no grupo missionário. Se fosse hoje, ele teria causado divisão na igreja. Uma divisão na igreja. Mas agora Paulo está preso em Roma. Marcos já está mais amadurecido, né? Porque os anos fazem a pessoa aprender querendo ou não querendo. E o próprio Paulo reconhece o seu crescimento. Requisita a sua presença e o seu trabalho lá na prisão, porque agora Paulo está sozinho. Sozinho não, só Lucas está comigo. Mas traze-me João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Ele me é muito útil. Esse termo que Paulo usa aqui indica vários tipos de vasos úteis, que figuradamente representam os ministros ocupados no serviço de Cristo, bem como qualquer crente que seja usado para fomentar a causa do Senhor. Por que será que Paulo precisou de João Marcos? É porque, sabe por quê? Porque Paulo falava muitas línguas.
hebraico, aramaico, grego. Mas o latim de Paulo era pobre. Não era bom de latim. Traze-me João Marcos, porque me é muito útil no ministério. Porque ele estava em Roma e ele precisava do latim. Ele precisou do dom e do talento de João Marcos, que sabia um latim perfeito. Deus tinha um plano para a vida de João Marcos, que era estar junto com Paulo, servindo-lhe, ajudando-lhe na comunicação. Assim como João Marcos, há várias pessoas que hoje em dia vão embora, desistem, são imaturas, ou por causa de uma daquelas barras já mencionadas no caso de Demas, fogem. Mas existe uma diferença entre Demas e João Marcos. Demas não voltou mais. João Marcos voltou. Talvez o seu coração, a sua alma, sua mente, já há algum tempo vazou espiritualmente aqui da igreja. Você vem com a família, você vem com as pessoas, você está aqui, mas o seu coração está longe daqui. E diante de você tem duas possibilidades. A possibilidade de você ser um Demas e pular fora de vez e nunca mais voltar. Mas existe a possibilidade de você ser um Marcos, crescer, se desenvolver, levar a vida espiritual a sério e ficar firme, ser um Lucas de plantão. Que tipo de cristão sou eu? Demas, João Marcos ou Lucas? Vamos ajudar, apoiar, sustentar nossos irmãos e irmãs na igreja, com nossas orações, com nossa vida, nossa disposição, para que nenhum deles seja como Demas, mas que sejam como Lucas, fiéis, inabaláveis. E se algum deles vier a fraquejar em algum determinado momento, como Marcos e Pedro fizeram, que a graça do Senhor recaia sobre ele e sobre ela, a fim de que a restauração se torne uma realidade em sua vida. E se você que está aqui nesta noite, que não tem sido um Lucas, você é convidado, você é convocado. Você é convidado por mim e pela igreja, mas você é convocado pelo Espírito Santo de Deus. A que faça não como Demas, mas como João Marcos. Tome uma decisão de não ser um Demas, um fujão, um que abandona a casa de Deus. Seja firme e permaneça. E por fim quero conclamar aquele ou aquela que está no caminho de Demas, para que volte ao epicentro do Evangelho, Jesus Cristo, e permaneça firme, inconteste, para servi-lo, amá-lo e honrá-lo, até o momento em que Cristo voltar, ou que Ele nos levar por aquela praga estabelecida no mundo que é a morte, que ainda precisa ser vencida. Até o diabo foi vencido já. Jesus já venceu o diabo por você. Eis aqui, disse Jesus, o inimigo está sendo derrotado, lá em João. Na sua carne, ele expôs publicamente na cruz
os demônios todos. Ele derrotou os demônios todos. Só falta um, a morte. Venha. Saia do marasmo espiritual. Fique firme. Honre a Jesus. Por toda a sua vida. E depois pelos séculos dos séculos. Amém.